Olá, bem-vindos a mais essa exposição, comigo o professor Durval Salge Júnior, direto aqui do Legale, em São Paulo. Eu sou o coordenador do curso de MBA em Direito Imobiliário, no grau de pós-graduação, e nós estamos então tratando hoje de um tema interessantíssimo: primeiros passos na advocacia imobiliária. Aqui há necessário, antes de mais nada, e antes de ponderarmos aquele tema que nós nos propusemos a falar hoje, de conversar com vocês um pouco sobre a metodologia dessa exposição hoje. Eu estou fazendo de uma maneira diferente hoje, eu acredito que vai atender os seus interesses por essa exposição, primeiros passos na advocacia imobiliária. Eu farei aqui algumas perguntas e ao responder essas perguntas, nós então trabalharemos, né, essa iniciação sua no ramo da advocacia imobiliária, tá bom? Então a didática será essa. Nós vamos trabalhar então perguntas, né, tópicos a partir dos quais serão por mim respondidos, e aí então nós, com base nessas respostas, nós daremos então os laços dessa nossa exposição sobre os primeiros passos na advocacia imobiliária. Ok? Eu tenho aqui, olha, um primeiro base para minha exposição, que são a questão referente ao mercado para os advogados imobiliaristas, para os advogados que estão se iniciando nessa carreira de direito imobiliário. Então aqui uma ponderação se faz necessária, que é a seguinte, pessoal, no caso específico, é muito interessante, e isso certamente vem ao encontro da nossa aula, qual seja, quando nós saímos da faculdade, nós estamos diante do advogado generalista, isto é, aquele advogado que pode atuar em todos os ramos do direito. Então, ele pode atuar, por exemplo, no direito criminal, ele pode atuar no direito civil, ele pode atuar no ramo do direito do trabalho, do direito previdenciário, enfim. Nós nos formamos advogados generalistas. Essa é a base do ensino jurídico brasileiro. A partir daí, à medida que nós avançamos nessa advocacia, nós podemos ou não ter afeto a um tema em especial, ou até mais de um tema especial. Dentre esses temas, eu tenho a área do direito imobiliário. Então é possível que, ao enfrentar um problema relacionado a essa área, o advogado que egresso da faculdade e do concurso de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, então ele se vê nesse aspecto. Ele fala, bom, mas agora eu preciso então de saber qual é o tema que eu irei tratar com uma maior relevância, ou se vou continuar a ser esse advogado generalista para o qual o curso de Direito me talhou, o curso de Direito me direcionou, isto é, uma clínica geral, entre aspas, do direito. Mas, ao se afeiçoar, ao dizer, não, eu gostei dessa área, com esse trabalho que eu fiz, com essa, enfim, com essa orientação minha pessoal, com as minhas habilidades, eu gostei e gostaria de atuar na advocacia imobiliária, na área do direito imobiliário. Então, como eu poderei fazer? Bom, em primeiro lugar, nós vamos explanar agora a questão do mercado. Vejam, é lógico que o Brasil passa por um momento de crise, assim como o mundo passa por um momento de crise. Mas eu costumo dizer sempre que é nessa crise que nós podemos tirar os nossos proveitos. E lembre-se sempre que dentre esses proveitos que nós podemos tirar nesse mercado em crise, existe a possibilidade de transferência de ativos. Isto é certo que grande parte da população brasileira passa por dificuldades, assim como a população mundial de uma maneira mais, vamos dizer assim, globalizada. Mas voltando os nossos olhos, voltando as nossas
atenções para o mercado brasileiro, essa transferência de ativos, ela pode voltar a ser significativa para o mercado imobiliário. Porque nesse período nós tivemos muitas oscilações dos fundos de investimento, muitas oscilações no mercado de capitais. Então, é muito importante que nós saibamos que um dos aspectos futuros poderá passar, e eu acredito que passará, pela transferência desses ativos para o ouro e para o mercado imobiliário. Tá? Tanto o ouro como o mercado imobiliário são aqueles que nós consideramos, são aqueles mercados que nós consideramos como mercados base, mercados raiz, né? Mercados em que você não tem uma tamanha disparidade, uma tamanha perda. Tanto é verdade que quando nós falamos, por exemplo, em imóveis, nós estamos falando em bens de raiz. Não imediatamente porque esses imóveis estão relacionados ao solo. Não, não é isso. É bem de raiz também, não é só isso, é bem de raiz também. Por quê? Porque ele é muito sólido no tocante a investimento. Tá? Então eu vejo que depois dessa crise, esses ativos vão se transferir um pouco para o mercado imobiliário. E esse mercado imobiliário, com todo o respeito pela grandeza, pelo tamanho que ele ainda não tem tantos advogados devotados a ele como deveria ter. Então hoje eu vejo inclusive o que? Vamos dizer assim, uma falta de profissionais nesse mercado, né? Nesse mercado de advogados imobiliaristas, e de repente pode ser você que venha compor esse quadro. Por quê? Porque de uma maneira geral, nós, advogados imobiliaristas, sofremos, é uma verdade, não é? Com ausência de uma quantidade de colegas suficientes para atender toda essa demanda. Hoje é muito notório que grande parte desses advogados estão sobrecarregados. Isso é bom, isso é ruim, tá? É bom porque demonstra a capacidade do colega, mas é ruim também porque esse advogado está no seu limite de trabalho. Por que ele está no seu limite de trabalho? Porque falta concorrência. É uma realidade. Não adianta tentarmos tapar o sol com a peneira. Né? Há uma realidade no Brasil de ausência de advogados especializados na área de advocacia imobiliária. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo essa exposição, é possível que um dos seus interesses seja justamente esse primeiro passo. Não é? É o ditado chinês: 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, por isso o nome, Primeiros Passos na Advocacia Imobiliária. Não vamos aqui tecer profundas considerações, não vamos aqui trabalhar profundamente em todos os temas, nem esse é o caso. Serão aqui aproximadamente 50 minutos para nós juntos, o professor Durval e vocês que estão nos assistindo neste momento, possam então formular os seus juízos de convicção para que então possam advogar nessa área tão importante e tão bonita que é a advocacia imobiliária. Fechou? Então, mercado existe, esse mercado hoje precisa de você, ele vai passar, após todo esse cenário de crise, não é, por uma transformação positiva, sem contar todos aqueles imóveis que não foram vendidos na crise, que estão, entre aspas, encarteirados dentro das carteiras das construtoras, que então serão vendidos, serão alienados. E você, como advogado imobiliarista, vai precisar de dar um suporte nesses negócios jurídicos. Então, nessa seara, é nesse sentido que nós vamos trabalhar esse vídeo de hoje, tá bom? Só lembrando que, olha, a expressão primeiros passos, então, é um vídeo, é uma exposição para você que deseja iniciar na carreira de advogado imobiliarista, ou tem essa ideia de ter um braço desses lá no seu escritório para então você atender a sua clientela. Perfeitamente. Primeiro lugar, o que seria o direito imobiliário? Muito bem, pessoal.
Direito imobiliário, ele está inserido dentro do ramo do direito privado. Então, eu diria que grande parte do direito imobiliário está acomodado dentro do Código Civil brasileiro. É lógico que existe depois o Estatuto da Cidade, né? Existe a Lei de Locações, existem várias outras legislação sobre incorporações, enfim, a Lei de Registros Públicos, várias outras legislações que não estão contempladas dentro do Código Civil brasileiro, mas que são importantes, né, para o ramo imobiliário. Então, na realidade, o direito imobiliário ele pode ser compreendido, então, né, como um ramo do direito privado, né, cujo objetivo é a relação da pessoa com os seus imóveis, a relação das pessoas com os seus imóveis, essa relação jurídica entre ambos. Essa pessoa pode ser uma pessoa natural, essa pessoa pode ser uma pessoa jurídica. Então, nós já conhecemos a pessoa natural lá da faculdade, nós já conhecemos também a pessoa jurídica. Então, não é necessário um aprofundamento nessas duas pessoas. Mas é necessário, sim, um aprofundamento no que seria imóvel. Não um aprofundamento vigoroso, mas pelo menos um aprofundamento necessário. Então, nesse sentido, eu posso dizer para vocês, né, de que os imóveis, segundo o Código Civil brasileiro, ele diz o seguinte: são imóveis o solo e tudo que nele for incorporado. Então, eu sempre costumo dizer nos meus cursos, nas minhas exposições e nas minhas palestras, que o bem imóvel, por natureza, é o solo. O solo é o fator transformador de tudo em imóvel. Então, esse direito imobiliário, que então vai focar nas relações jurídicas entre essas pessoas naturais e jurídicas com imóveis, é necessário que nós saibamos, então, que nesses imóveis, não é, a principal definição é o solo que é a crosta terrestre. Então, tudo que eu incorporar natural ou artificialmente nesse solo se transforma em imóveis, tá? Então, aqui, essa é a definição bem sucinta mesmo do direito imobiliário. Então, essas relações jurídicas entre pessoas e imóveis, tá? Imobiliário vem de imóvel, e imóvel, solo e tudo que nele for incorporado. Tem outras questões também relacionadas a imóvel, mas aí já é um aprofundamento mais técnico, como por exemplo, o direito à sucessão aberta também é imóvel. Mas nós temos que entender que nós estamos nos primeiros passos da advocacia imobiliária, então neste momento é o que nos basta. De um lado, pessoas naturais ou jurídicas, e de outro lado, um imóvel, tá bom? E essa relação entre os dois, nós vamos ter o campo de atuação do direito imobiliário. Fechou. Quais são os principais objetos do direito imobiliário? Doutoras, doutores, são dois os principais objetos do direito imobiliário. O principal objeto do direito imobiliário é a posse. E o segundo objeto é a propriedade. Nós não temos só esses, nós temos todos os outros direitos reais, a superfície, a servidão, o uso, a habitação, o usufruto, né? A hipoteca, que é um direito real de garantia imobiliária, enfim, nós temos a laje, mas nós temos que entender que para esse vídeo e para essa nossa exposição, nós vamos atuar com esses principais objetos, a posse e a propriedade. Muito bem. Nesse sentido, você que vai começar os seus primeiros passos na advocacia imobiliária, deve entender o seguinte: posse e propriedade são fenômenos diferentes. Embora eles interajam, embora eles tenham pontos de toque, são diferentes na estrutura e são diferentes na visão jurídica, tá? Há muitos anos atrás, a posse era vista apenas e tão somente como um fato jurídico, nem era considerado um direito. Então, eu tenho a posse desse papel, isso é um fato jurídico, tá?
E só depois de um razoável tempo é que essa posse passou a ser considerada um direito. A partir por quê? Enquanto fato jurídico, eu não consigo fazer uma hipótese econômica desse fato jurídico. Por exemplo, uma gravidez. Uma gravidez é um fato jurídico, mas ele não tem uma repercussão econômica. Não estou falando que é gasto. Eu falo que eu não tenho como quantificá-lo por valor. Então, enquanto a posse era simplesmente um fato jurídico, eu não tinha uma quantificação de valores. Eu não poderia transformar essa posse, que era simplesmente um fato jurídico, em um bem economicamente compenetrado. Então, a partir do momento que a posse entra como um direito, então eu posso agora quantificar esse direito em termos numéricos. Eu posso dizer que a posse passa a ser um direito bem. Então eu consigo vender posse, eu consigo doar posse. Então a posse passa efetivamente para o mundo da comercialização. Ele deixa de ser só um fato jurídico para ser também um bem. Isto é, um fato jurídico economicamente apreciável. Então, você perceba que quando a pessoa não tem a propriedade imobiliária, isto é, o seu nome não está na matrícula, ainda assim ela pode vender essa posse. Na realidade, essa expressão vender está errada, porque o Código Civil brasileiro vai dizer que a venda é só para quem tem propriedade. Então, a expressão correta seria cessão de direitos possessórios. Melhor ainda, cessão onerosa de direitos possessórios. Professor, só voltando um pouquinho, por que não é uma compra e venda? Porque a compra e venda, de um dos dois lados, eu pressuponho propriedade. E essa pessoa, estou dizendo que nesse exemplo especial, tá? Ela não tem a propriedade, ela só tem a posse. O nome dela não está na matrícula. Então, no caso específico, não pode ser compra e venda. Porque a compra e venda, de um lado, uma propriedade, de outro lado, dinheiro, para comprar essa propriedade. Como não há propriedade, eu não posso usar essa nomenclatura compra e venda. Então, eu vou usar a nomenclatura cessão onerosa de direitos possessórios. Cessão onerosa de direitos possessórios. Então, como um direito que é e não mais um fato jurídico, economicamente falando, eu posso então, entre aspas, ceder esses bens. Todo mundo, muita gente fala vender, mas não pode vender, porque a pessoa não tem a propriedade, a pessoa só tem a posse, tá? Então, de outro lado, como principal objeto do direito imobiliário, então eu tenho a propriedade. A propriedade imobiliária talvez seja o ponto mais fácil de todo o direito imobiliário, porque só é proprietário quem está na matrícula. Se o seu nome não está na matrícula, você é um possuidor. Então fica fácil. Então os principais objetos do direito imobiliário, a posse e a propriedade. Depois eu tenho aqui um outro aspecto. Como elaborar negócios a partir dos objetos? Quais os requisitos de validade? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, eu tenho então dois objetos. Eu tenho a posse e eu tenho a propriedade. Então, como é que eu vou instrumentalizar os negócios, por exemplo, a partir desses objetos? Quais os requisitos de validade? Bom, eu gostaria de começar primeiro com a propriedade, tá? Então, nós temos 13 direitos reais no Código Civil brasileiro. São 13 direitos reais, né? O último direito real é a laje e a propriedade é o primeiro. Então, nesse caso específico, nós precisamos imediatamente de ir ao artigo 108 do Código Civil. O que esse artigo 108 vai dizer? Que é essencial a validade do negócio jurídico, né, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, a escritura pública. Então, em primeiro lugar, se você estiver tratando, presta atenção, o senhor, a senhora, o doutor, a doutora que está iniciando no direito imobiliário.
Se você estiver trabalhando a transferência, modificação, renúncia, extinção de direitos reais, lembrando que a propriedade é o primeiro direito real. A posse não é direito real. A posse não é direito real. A propriedade, sim. Então, esse artigo 108 vai exigir, presta atenção, para negócios superiores a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país, escritura pública. Então, por exemplo, se eu estiver numa compra e venda, escritura pública de compra e venda. Isto é, se o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, sob pena de invalidade. Então, para elaborar, o primeiro requisito de validade, no caso de ser doada, ele fala, por exemplo, vou doar um imóvel, também precisa de escritura pública acima de 30 salários mínimos. Vou dar em dação em pagamento a um banco, tomei um empréstimo, não tenho dinheiro para pagar o banco, vou dar o meu imóvel como dação em pagamento. Ok, escritura pública de dação em pagamento. Sempre que imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo forem negociados, eles precisam de escritura pública, sob pena de invalidade. Então, esse eu acho que é um ponto que eu tenho que abordar imediatamente com vocês e logo no começo da nossa exposição e do nosso curso já estou tratando. A observância plena do artigo 108. Os advogados são contratados para trazer segurança ao negócio jurídico e não insegurança. Nesse sentido, então, volto a insistir, a negociarmos compra e venda, doação, dação em pagamento, enfim, imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, vamos fazer por escritura pública. Tá bom, pessoal? Fechou? Fechou. Durval, posse. Não é propriedade. Eu não tenho propriedade. Meu nome não está na matrícula. Tá? Vieram contratos particulares e chegou na minha pessoa. Então eu tenho aqui um compromisso de compra e venda. Meu nome não está na matrícula, então, portanto, eu só tenho uma posse. Isso eu já entendi. A propriedade é um dos institutos mais fáceis do direito imobiliário, porque se alguém se diz proprietário de um imóvel, o seu nome tem que estar na matrícula do imóvel. É isso mesmo, doutor, é isso mesmo, doutora. Perfeito, tá? Então, para a posse, como ela não está contemplada nos direitos reais, ela não exige a atração do artigo 108 do Código Civil Brasileiro. Então, ao negociarmos só a posse, eu posso fazer isso por contratos particulares, sem escritura pública. Lembrando bem que eu só não posso usar essa expressão, compra e venda, porque compra e venda só pode vender quem é dono, tá? Então nós vamos ver daqui a pouco crimes imobiliários e você vai ver que quem vende não é dono, é um estelionatário, tá? Então isso é muito importante, só pode vender quem é o dono. Fechou? Tranquilo? Então como elaborar negócios jurídicos a partir do objeto, nós sabemos. A posse, eu posso realizar um contrato particular, porque ela não é direito real, qualquer que seja o valor na posse. Na propriedade, não. Por ser um direito real, ela atrai o artigo 108, que vai falar que só é válido esse negócio jurídico acima de 30 salários mínimos com imóveis, se eu tiver o quê? Se eu tiver realizado esse negócio por meio de escritura pública. Fechou, pessoal? Bacana. Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor Durval, eu quero iniciar na área da advocacia imobiliária, mas eu vejo muito essa expressão função social da propriedade. Qual é efetivamente a função social da propriedade? Então, para isso, pessoal, nós vamos imediatamente a dois artigos que são muito importantes. O primeiro é o 1228, parágrafo 1º do Código Civil, que diz o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Então tá aqui, deve ser exercido em consonância com as suas atividades, não é, econômicas e sociais. E aí ele já fala, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais,
o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Vocês perceberam que a primeira função da propriedade é não violar o meio ambiente, porque ele coloca aqui flora, fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico e águas. Tudo isso daqui nós estamos diante do direito ambiental, que nós vamos falar mais para frente nessa exposição. Então essa é a primeira função social da propriedade. Depois nós temos uma em especial no direito de vizinhança, que vai falar o seguinte, né? De que você que tem um imóvel, que é o 1277, né? O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. Então você percebe aqui que a função social da propriedade não é só respeitar o meio ambiente. A função social da propriedade, muito mais do que isso, também é ter uma convivência harmônica com os meus vizinhos. Isso é muito importante, artigo 1277. 1277. Depois, a própria Constituição Federal fala, né? A propriedade exercerá as suas funções sociais. E lá no finalzinho do Código, isso tudo é bom você guardar aí no seu coração, no 2035, parágrafo único, diz: nenhuma convenção prevalecerá, não é, se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública. E dentre esses preceitos de ordem pública, eu tenho a função social da propriedade. Nenhum contrato prevalecerá se você não observar a função social da propriedade. Então, um tema muito importante para você que está iniciando no campo do direito imobiliário guardar. Constituição Federal, função social da propriedade, função social da propriedade na vizinhança, função social da propriedade no respeito ao meio ambiente. E tão importante, mas tão importante, que vai dizer que nenhuma convenção ou negócio jurídico prevalecerá se não for atendida a questão da função social da propriedade. E o mais importante é que essa propriedade tenha uma finalidade. Você não pode ter um terreno para sempre sem fazer nada. O poder público, né, vai lhe aplicar o chamado IPTU progressivo. Isto é, a cada momento esse valor vai aumentar, esse valor vai aumentar, esse valor vai aumentar, porque você não dá uma destinação social à sua propriedade. Isto é, você não constrói ali, você não faz com que a sua propriedade seja produtiva, seja na cidade, seja no campo. Fechou? Tranquilo. Nós temos aqui um outro ponto, que é um ponto de abordagem importante, que diz o seguinte: como regularizar imóveis irregulares? Pode parecer aí até regularizar irregulares, ok, mas essa mesma é a pergunta. Por quê? Porque hoje em dia nós temos aí algumas pesquisas que dizem que por volta de quase 70% dos imóveis são irregulares, tem algum tipo de irregularidade. Então é um campo muito importante para você trabalhar. Como regularizar imóveis irregulares? Então, nesse sentido, né, é muito importante que você saiba que hoje eu já tenho vários mecanismos. Eu não tenho como aprofundá-los aqui em 50 minutos, mas você, por exemplo, tem a regularização fundiária urbana para loteamentos irregulares. Você tem o condomínio urbano simples para casas construídas, casas ou cômodos construídos dentro de um mesmo terreno, que você pode abrir matrículas próprias. Você tem o direito de laje, em que você pode abrir matrículas próprias das lajes que foram construídas e da construção base, que é o térreo. Quer dizer, então hoje você tem várias hipóteses de regularização de imóveis que antes não poderiam ser regularizados, a não ser pela usucapião. Então hoje você tem várias hipóteses de institutos jurídicos para os quais você pode utilizar para regularizar esse tipo de imóveis que se encontram em situações informais. Também para você que inicia essa jornada na advocacia imobiliária,
tão importante esses pontos. Por quê? Porque você sabe que hoje também você pode atuar numa área social dessa, de regularização desses imóveis tidos como informais. Ponto muito importante, viu, pessoal? Muito importante mesmo. Depois, então, vocês viram que hoje nós temos vários e vários mecanismos para regularizar esses imóveis. E, por fim, até mesmo a uso capião. Hoje nós usamos até mesmo menos a uso capião, porque nós temos outras hipóteses de regularizar imóveis que se encontram em situações informais. Mas nós nunca podemos esquecer da grandeza e da importância que tem a uso capião também na regularização desses imóveis, tá bom? Depois, quais são os principais ramos do direito imobiliário? Como assim, professor? Ramos de direito imobiliário? Eu não estou entendendo. Nós temos, porque o direito imobiliário, nós temos o campo do direito público e o campo do direito privado. O direito imobiliário está dentro do campo do direito privado. Até aqui eu entendi. Quer dizer, então, que dentro do direito imobiliário eu teria sub-ramos? Sim, é verdade. Na grande árvore do direito, eu tenho dois grandes, o direito público e o direito privado. E no direito privado eu tenho vários galhos. Um desses galhos é o direito imobiliário. E nesse galho do direito imobiliário eu tenho sub-ramos, sub-galhos desse direito imobiliário. Você, por exemplo, tem o direito imobiliário condominial, o direito imobiliário criminal, o direito imobiliário ambiental, enfim, direito imobiliário municipal. São vários e vários ramos do direito imobiliário para uma subclassificação. Então, assim, hoje o que eu posso dizer para vocês é que o direito imobiliário ele está decolando, né? Ele está tendo uma projeção própria de que há alguns anos atrás ele não tinha. A gente falava só de propriedade e posse e passava a régua no direito das coisas. Hoje não. Hoje são vários os institutos novos. Nos últimos 3 anos, eu tive aí uns 10 institutos novos de direito imobiliário super importantes. Então, fica aqui essa ponderação para vocês de que hoje nós podemos atuar em várias áreas desse mercado, tá? E uma dessas áreas que não foi citada, eu acho que eu citei direito imobiliário ambiental, direito imobiliário condominial, né, direito imobiliário criminal, e nós temos o direito imobiliário locatício, que é a nossa próxima pergunta. Como atuar no mercado locatício? Olha, a lei de locações, ela, a 8.245/91, ela vai abrir vários detalhes, né, de que há um tempo atrás você falava o seguinte, não, as principais locações era a locação de imóvel residencial e a locação de imóvel comercial. Mas nós estamos tendo uma grande ascensão dos imóveis por temporada, locação de imóveis por temporada, principalmente por causa dos apps, que são esses apps de locação pela internet desses imóveis, para curtos espaços de tempo. Então nós temos aí hoje a proeminência, né? Vamos dizer assim, a deflagração de um direito dessa locação de imóvel por temporada, uma locação muito importante hoje em dia. Ela está tendo uma boa aceitação, uma boa valorização. Depois nós temos a locação de shopping centers, de lojas em shopping centers, e depois nós temos a locação, não é, construir para alugar, a build to suit, tá bom? Então nós temos hoje um mercado que ainda você vai dizer, não, ele está saturado. Não, ele ainda não está saturado. As imobiliárias hoje procuram esses advogados que têm esse viés, que têm esse condão, que têm essa posição, né, de trabalharem nessa área maravilhosa do direito imobiliário locatício para colocar em seus quadros nesse pessoal que atua, né, que vai atuar no contrato de locação. Então, esses novos negócios aliados a essa projeção do mercado imobiliário de locação em geral, vai dar a vocês uma excelente pista, uma excelente estrutura de trabalho.
tá bom? Lembrando sempre que a 8.245/91 é uma legislação altamente especializada, vale muito a pena nós darmos uma olhada com os detalhes dessa legislação, né, em todas as suas nuances. Ela tem 3 áreas, né, grandes. Ela tem a parte do direito material, depois tem a parte do direito processual, com as ações locatícias, a ação revisional, ação de despejo, a ação revisional, a ação renovatória e a consignação em pagamento. E depois também nós temos os chamados crimes locatícios, tá bom? Então, essa é uma parte importante em que você pode atuar. Depois, a próxima, como atuar no ramo do direito condominial. Maravilhoso também o ramo do direito condominial. Por quê? Porque há muitos anos atrás, os condomínios, com todo o respeito do mundo, contratavam profissionais parentes, filhos, amigos. O cara, você faz imobiliário aqui? Eu não faço o trabalho. Mas tá bom, me dá esse troço aí. Eu faço criminal, mas me dá isso daqui. Eu faço não sei o que, me dá isso daqui. Sem problema nenhum. O advogado pode atuar em todas as áreas e com muita competência, tá? Nós falamos que é o advogado generalista. Só que hoje os condomínios têm se profissionalizado, não só na figura do síndico, mas também na figura do corpo jurídico. Então, hoje, você pode, por exemplo, dentro do ramo do direito imobiliário, atuar no ramo do direito condominial, assessorando o síndico e assessorando o condomínio nas suas questões regimentais, que é o regimento interno, nas suas questões de convenção de condomínio e nas questões dos próprios condôminos entre si, condômino antissocial, enfim, tem um campo muito importante do direito condominial para ser trabalhado por vocês, tá? Então, no suporte ao síndico, no suporte às convenções, no suporte ao regimento interno, no suporte ao tratamento com os demais condôminos. Fechou, pessoal? Tranquilo. Depois eu tenho um outro ponto aqui. Existem crimes imobiliários? Sim. Quais são os principais? Principais, tá? Não vou esgotar aqui. Eu falei de um. Vender o que não me pertence. Então, eu estou vendendo uma casa. Você vai ver, a pessoa não tem a propriedade da casa. A pessoa só tem a posse, estelionato. Vende um direito que não possui. Então, é muito importante que você, advogado, que está se iniciando aí nos primeiros passos de direito imobiliário, que prestem bastante atenção. Qual é o objeto do contrato? Se é posse ou se é propriedade, para não cair dentro dessa questão referente ao primeiro crime imobiliário, que é o crime do estelionato. Depois nós temos os crimes imobiliários locatícios, porque na lei de locações eu tenho o direito material, como eu já disse, eu tenho o direito instrumental, que estão as 4 ações que nós falamos agora há pouco, e eu também tenho o quê? Os crimes imobiliários. Um deles é contravenção, o outro é crime de ação penal pública, tá? E aí já entra o MP. Então, lá dentro da lei de locações, eu tenho crimes imobiliários. Depois também nós temos o crime de usurpação, que é deslocar cercas, tapumes. Esse crime é muito realizado, costuma ser realizado em fazendas. Na calada da noite a pessoa vai lá e mexe em cercas, mourões, enfim. Então isso daí causa esse tipo de crime. Também como advogar nessa área, né, de crimes imobiliários. Então, direito ambiental criminal. Depois, fechando essa série de quais são os principais, os crimes ambientais imobiliários, que são vários, não é? São vários, por exemplo, conspurcar, quer dizer, pichar paredes, isso é um crime ambiental. Destruir patrimônio histórico, um crime ambiental. Então, quer dizer, também existem crimes imobiliários ambientais. Então, você perceba que não é tão frágil assim, não é tão restrito o direito imobiliário. Muito pelo contrário, né? Ele tem várias e várias hipóteses em que há uma necessária uma atuação desse advogado, dessa advogada, ao iniciar o seu contato, ao iniciar o seu trabalho na advocacia imobiliária. Depois eu tenho mais uma ponderação. Quais os maiores riscos que um advogado enfrenta ao elaborar ou examinar um contrato na área imobiliária? Muito bem, aqui eu acho que são 3. São 3 os principais. O primeiro é a falta de atenção. Isso é inadmissível num advogado.
tanto elaborar como examinar um contrato da área imobiliária, é necessário que você tenha atenção. O foco esteja voltado somente para o contrato que você vai elaborar. O segundo é tomar cuidado com as expressões latinas. As expressões latinas são perigosíssimas. Elas alteram a feição do contrato, elas alteram a estrutura do contrato. Então vocês vejam que essa questão de ter essa humildade, né? E falar, olha, eu vou ali, vou dar uma olhada, hoje você tem o celular, enfim, você tem diversos mecanismos que você pode e tem à sua mão para ter essa condução positiva e segura ao trabalhar a questão referente às partes de citação de latim nos contratos imobiliários e nos negócios imobiliários. Bom, a próxima, que é um terceiro e último, é exatamente você conhecer, né? Ter a técnica necessária para trabalhar um contrato na área imobiliária. Vejam, não é a experiência, não é a experiência. Você que está iniciando os primeiros passos na advocacia imobiliária agora, não tem problema nenhum. Você pode continuar tranquilamente, não é? Sem ter a experiência, mas é necessário ter a técnica, é necessário ter a informação. Então, eu sempre falo, quero advogar numa área específica? Quero. Então, eu vou me aprofundar nessa área. Eu vou ter as informações detalhadas dessa área para que eu possa, então, ter uma advocacia firme, uma advocacia segura. Então, essa terceira e última parte que eu falo para vocês que é importante, relacionada à parte de consistência técnico-científica, consistência das informações que você vai trabalhar para que, então, você possa se agigantar diante desse contrato. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Muito bem, vamos para os nossos últimos aspectos do nosso curso. São as duas últimas indagações. O que são contratos customizados e o que são contratos estandartizados. Estes últimos existem no direito imobiliário? Se positivo, em que setor? Bom, contratos customizados são aqueles contratos ditos paritários, né? Em que você está em pé de igualdade com a outra pessoa. Então, nesse sentido, você consegue realizar alguma modificação no contrato. Quando eu consigo realizar modificações no corpo do contrato que está me sendo apresentado, eu chamo de customização. Customização, então, né, é você conseguir alterar o contrato que lhe foi passado pela outra parte. Essa é a chamada customização. Depois, os contratos estandartizados ou contratos de adesão são aqueles contratos que me são impostos para que eu possa ou aderir por completo a esses contratos ou até mesmo repeli-los por completo. Não tem um meio termo, eu não consigo customizar, eu não consigo modificar cláusulas, eu não consigo negociá-los. Esses contratos de adesão, ditos de adesão, eles estão muito presentes na parte dos chamados das prestações de serviços públicas, né? São os prestadores de serviços públicos. Então aí vem água, vem luz, vem gás, né? Até mesmo um exemplo, os contratos do setor público de uma maneira geral também são impostos. Enfim, esses eu não consigo mexer muito, mas se você não consegue mexer muito, mas eles estão protegidos, não só pelo Código Civil, pela recente legislação do ministro Guedes, no sentido da ordem econômica social, né, de ter aí uma paridade, se o contrato for de adesão, interpretá-lo de uma maneira mais favorável àquele que foi o aderente, tá? E também o próprio CDC de uma maneira geral. Eles existem no direito imobiliário? Sim, existem no direito imobiliário. São vários. Em vários casos em que você é obrigado a aceitar, né, da outra parte, uma imposição de um contrato padronizado, de um contrato padrão. Nesse sentido, o setor que mais tem contratos estandardizados ou chamados contratos de adesão é o setor financeiro e imobiliário, em que você não consegue mexer muito no contrato. Os contratos, por exemplo, do Sistema Financeiro da Habitação, do SFH, são completamente padrões. Então, eu gostaria de alterar a cláusula, você não gostaria nada, ou você assina ou fica sem o financiamento. Então, assino. Vou fazer o quê?
não é? Então, lembrando que se tiver uma outra cláusula muito fora da realidade, não é, desse equilíbrio contratual, oferecendo uma clara violação à parte que assinou, então aí nesse caso específico eu já disse que tanto o Código Civil como o CDC, eles nos oferecem, né, soluções para que então nós possamos derrubar estas cláusulas. Então, nesse setor de financiamento imobiliário, é onde eu percebo que os contratos estão mais centralizados, chamados contratos de adesão, tá bom? Então, nesse caso específico, o melhor mesmo é assiná-lo, se você tiver interesse de concluir um negócio jurídico, né? E a partir disso daí, então, daí para frente, você então pode trabalhar, não é, a questão de tentar, não é, realizá-los no âmbito do Poder Judiciário a partir de você ter se sentido violado com alguma cláusula que lhe foi imposta, que lhe traga um prejuízo expressivo. Fechou. Próximo e último ponto aqui para nós conversarmos é que existe um parâmetro para a cobrança de honorários na área imobiliária? Se positivo, qual? Que eu sempre termino as minhas exposições com essa parte, que é uma parte que vocês que estão iniciando em cada uma das advocacias, e nessa em especial uma área muito querida, que é a advocacia imobiliária, eu sempre faço a ponderação de que agora nós temos conosco, né, a tabela de honorários da OAB. E a tabela de honorários da OAB, por exemplo, a consulta em condições excepcionais, a hora intelectual, né, elaboração de convenção de condomínio, que nós vimos aqui, regimento interno, unidade autônoma, elaboração de minutas de contrato, distrato, alteração, estatuto, né, testamento, escritura, está aqui a escritura ou documento, e os valores são expressivos, né? São valores muito interessantes. Você vê, por exemplo, que na elaboração de minutas de contrato e nas escrituras que nós falamos aqui, se você achar que o valor estabelecido pela OAB aqui está fora de um parâmetro que você entende como interessante, você tem a possibilidade de partir para o seguinte, que é 3% do percentual do negócio. Entendendo que no direito imobiliário sempre nós teremos valores expressivos por causa dos valores dos imóveis em si, 3% é um valor bem interessante para que você possa assessorar nessa advocacia imobiliária. Caso contrário, o valor proposto pela OAB como base também é muito expressivo, muito importante também. Então, vocês percebam que hoje nós já temos parâmetros sim para cobrança de honorários na área imobiliária, que nós estamos gratificados com essa tabela de honorários da OAB, que não só apresentam valores próximos de uma realidade do advogado, como também é muito completa. E ela vem melhorando a cada tempo que passa mais. Essa, por exemplo, tem 2 meses. Ela está cheirando a tinta, não é? Então, 2 meses da última atualização, né? Essa é uma última atualização. Então, é muito importante que vocês recuperem na internet sempre a tabela mais próxima, que ela é um importante parâmetro para a cobrança de honorários na área imobiliária. Muito bem, pessoal, chegamos então à parte final. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção, a gentileza em mais esse vídeo nosso aqui no Legale, dos primeiros passos na advocacia imobiliária. Eu espero ter atendido os anseios de vocês. São 50 minutos aproximadamente, então o professor procura trazer a vocês os pontos principais mesmo, para os principais passos. Nós fizemos isso daqui hoje de uma maneira muito agradável, em perguntas e respostas, para que você possa então formar o seu juízo de convicção e entender como é importante a advocacia imobiliária e quanto nós precisamos de vocês nessa área. Tá? Então eu diria que faria um convite para vocês. O professor Durval, ele tem outros cursos, não é? Ele tem outros vídeos na área imobiliária que estão disponíveis para vocês, principalmente no canal do YouTube. Também no Legale eu tenho um canal do YouTube especial meu, onde vocês podem ter acesso a outros cursos, outras informações na área do direito imobiliário,
vários pontos que nós tratamos aqui na aula de hoje em vídeos específicos. E se você deseja um maior aprofundamento, eu faço um convite para vocês, como coordenador do MBA em Direito Imobiliário do Legale, que venha fazer parte da nossa pós-graduação. Nossa pós-graduação em grau de MBA, como eu já disse, ele tem todo um cunho também negocial, tá? Então ela fica o convite a você engenheiro, a você arquiteto, a você administrador de empresa, a você contador, que queira se aprofundar na área imobiliária, queira ter essa especialização em grau de MBA, Master's Business of Administration, né, de negócios. Então fica aqui o meu convite. Qualquer que seja a plataforma, você é bem-vindo aqui no Legale, e eu espero que nós possamos estar juntos em novas e excelentes oportunidades, tá bom? Venham para o Legale, venham para a pós de Direito Imobiliário e vamos traçar juntos, lhe ajudar aí no seu futuro, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo evento, até o nosso próximo curso. Tchau, pessoal, muito obrigado!